Bora lá então para o segundo exercício. Calcule o intervalo entre o término e o início de outra jornada de trabalho. Então, aqui, uma jornada termina às 22h40 e a outra inicia às 9h50. Importante lembrar, na legislação, tem que ter pelo menos 11 horas de intervalo entre um e outro, entre uma jornada e a outra. Então, terminou a jornada às 22h40. Esse colaborador ele pode estar de volta às 9h50? Quantas horas deu de intervalo aí? É legal? Então, justifique por qual motivo. A mesma coisa aqui, o colaborador terminou às 23 horas e iniciou às 9h58 do outro dia. Deu essa quantidade? Qual a quantidade de horas de intervalo? Deu 11 horas de intervalo? Sim? Não? Se não, é legal? Se sim, é legal? Justifique. Vamos lá para o próximo ponto aqui, falando sobre folha de pagamento. A folha de pagamento vai explicar o que são os vencimentos, os que são proventos, explicando sobre o que é abono, salário, insalubridade. Então, o salário é aquilo que você tem direito a receber pelo período em que você trabalhou. Abono tem direito a quem recebe menos de 2 salários mínimos mensais, isso dando uma média do período de 12 meses. Então, menos de 12 meses você recebeu, no período de 12 meses, você recebeu menos de 2 salários, ok, tem direito ao abono. Adicional de insalubridade, ele tem 3 graus, sendo 10 o grau mínimo, 20 o grau médio e 40 o grau máximo, e ele é calculado com base no salário do colaborador. O adicional de periculosidade, ele é 30% em cima do salário base desse colaborador. Então, assim, o adicional de insalubridade, ele é referente ao salário mínimo, ao salário, o valor do salário mínimo, 10%, 20% e 40% do salário mínimo. A periculosidade é do salário base. Eu peço um pouco de perdão, estou aqui no apartamento e às vezes acontece de ter gente subindo e descendo, às vezes o correr do som está um pouquinho com barulho, o que também me tira a concentração quando eu ouço as portas batendo. Bom, e aí, esses são quando a gente fala de proventos, todas as entradas, a gente vai falar de entradas e saídas, quais são os descontos que não precisam de autorização, que é o INSS, Imposto de Renda, desconto assistencial, faltas e atraso, quando faltou e atrasou, desconta-se do DSR, que é o descanso semanal remunerado, pensão alimentícia, entre outros. Alguns descontos necessitam da autorização do colaborador. E aí, agora a gente vai para os exercícios. Normalmente, a empresa paga até o dia 7, porque ela deve pagar até o 5º dia útil. Sábado, embora a pessoa não trabalhe, algumas pessoas compensam trabalhando de segunda a sexta e não trabalha no sábado, ainda assim é considerado dia útil para fins de cálculo na folha do pagamento. Empresas mistas ou da autarquia municipal, estadual, na grande maioria das vezes o pagamento ocorre no dia 30. E agora vamos lá para o cálculo. Quando eu falo acerca de declaração do salário família, tá? A pessoa chegou na empresa, tem que fazer a declaração, e para fins de recebimento do salário família, tem que ter um valor a receber aí, tem que ter um valor de salário, porque senão não tem direito, tá? Vamos lá para os exercícios. Aqui, calculando então o salário por hora, como é que a gente faz esse cálculo do salário por hora? Nota importante, toda vez aqui ao lado, na lateral, que for igual ou superior a 5, arredondar para o próximo número. Um exemplo disso, aqui ó, R$ 759 com 46,66666 centavos. Então, o próximo número, o terceiro número da casa, é o número acima de 5, é 5 ou acima de 5, a gente
arredonda aqui. Portanto, fica R$ 759,47. E vamos lá para o cálculo do salário por hora. Olha como é simples quando eu tenho um salário de um colaborador que é mensalista. Salário do mês, R$ 1.785. Quantidade de horas que esse colaborador trabalha por mês, 220 horas. Então, eu vou pegar 1.785, que é o salário no mês, e vou dividir pelas 220 horas, que são as horas no mês. Mês com mês, o que eu faço? Eu cancelo esses dois e mantenho somente o resultado, que é 8 horas, R$ 8,11. E isso significa o quê? O meu salário por hora. Próximo aqui é o cálculo do salário hora para um colaborador que é horista, tá? Então, quando ele é horista, ele vai ganhar por dia. E como a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó? Eu pego o salário dele por dia, divido pela quantidade de horas por dia, e aí eu vou ter então o quê? Salário por dia dividido por horas trabalhadas no dia, eu tiro dia e dia, pronto, resolvido, sobrou quanto? R$ 9,14, que é o salário por hora. Perfeito, vamos lá para o exercício número 1. Qual o valor do salário mínimo garantido para um empregado admitido em fevereiro de 2022 para atuar no cargo de ajudante geral? Então, é importante aqui, ao longo do trabalho, vocês viram que existe uma coisa chamada CBO, que é o Código Brasileiro das Ocupações. Então, o salário mínimo, tá? R$ 1.220. Mas para o ajudante geral, qual que é o valor? Tem que ir lá pesquisar, sim, o piso da categoria desse profissional. Vamos lá dar uma olhadinha? Piso salarial do ajudante geral. Vamos lá? Então, hoje o ajudante geral inicia, vamos verificar qual que é a data dessa publicação, porque R$ 1.119 não pode ser mais, tem que ser acima de R$ 1.220, tá? Então, salário coletivo CBO. O importante é sempre buscar no site do Ministério do Trabalho, que é uma garantia que a resposta está ok. Então, o CBO para o ajudante está aqui já no CAGED e no E-Social, e diz que a faixa salarial tem uma média aí com os descontos, fica R$ 1.178 em razão dos descontos, mas a média do salário vai ser de aqui, R$ 1.291,77. Então, quanto é que pode ganhar um colaborador? Aproximadamente isso. Ele não pode ganhar menos do que o salário mínimo, tá? Não pode. Menos do que o salário mínimo atual do ano vigente, ele não pode. Agora, vamos aqui para o engenheiro civil. Engenheiro civil, qual que é o mínimo para um engenheiro civil? Vamos lá? Valor mínimo. Vamos colocar piso salarial. Piso salarial do engenheiro civil. Então, o piso salarial do engenheiro civil vai estar uma média aí de R$ 7.325. Portanto, o mínimo que esse engenheiro pode receber, o salário mínimo garantido para ele, é esse valor. Qual o salário mínimo pago ao menor aprendiz que começou a trabalhar em fevereiro de 2022? Bom, o salário do menor aprendiz é referente ao salário mínimo. Sendo assim, ele vai receber o salário mínimo atual. Piso salarial do aprendiz em 2022.
salário mínimo do aprendiz. Ele pode colocar aqui uma base de R$ 653 quando ele trabalha menos horas e o teto 1.581, não pode ultrapassar esse valor. Então, resolvido aqui, quanto menos o menor aprendiz, o jovem aprendiz pode trabalhar inclusive 6 horas por dia e não as 8 horas como um profissional maior. Vamos lá calcular o salário família. O salário família é o seguinte: quem é que tem direito? Quem tem remuneração menor de R$ 1.655,98. Essa pessoa vai receber o quê? R$ 56,47 por cada dependente. Se tiver filhos, tem direito. Então, vamos lá, ó. Esse aqui, exercício número 1, João da Silva. Ele foi admitido no mês 11 de 2021 com um salário de R$ 1.255. Então, o salário é abaixo. Ele entregou a documentação necessária e estava provando que tem 3 filhos menores de 14 anos. Então, ele tem direito a 3 salários famílias. E aí, então, referente à folha de pagamento do mês de fevereiro, ele terá direito a o valor de R$ 56,47. Então, vamos fazer o cálculo aqui já. R$ 56,47 multiplicado por 3 dependentes, que são os menores, que dá R$ 169,41, mais o valor que ele tem a receber de R$ 1.255. Portanto, esse mês ele receberá esse mês, enquanto os filhos forem menores de 14 anos ou sendo dependentes por outros motivos, será R$ 1.426,41. Vamos aqui no caso da Dona Maria da Silva. A mesma coisa. Ela tem 2 filhos menores. No mês de agosto, em 5 de agosto, ela entregou a documentação. Então, no mês de agosto, ela foi admitida no mês 5, tá? Mas ela só entregou a documentação no mês 8. Então, antes disso, ela não teve direito ao adicional, ela não teve direito ao salário família, porque ela não entregou a documentação, então não comprovou. R$ 1.438,56. Está abaixo do valor. Vamos lá verificar? Aqui, ó. É 1.655. Então, vamos lá. Calcular para ela tem direito. Ela tem 2 filhos menores de 14 anos, então ela tem direito a 2 salários família. Mais o valor que ela tem a receber de R$ 1.438,56. No mês de agosto, ela terá direito a R$ 1.551,50. Vamos lá ao caso do Cristiano. O Cristiano, ele recebe R$ 1.347, então ele foi admitido em fevereiro de 2022. Ele entregou a documentação, ele tem 5 filhos, sendo 2 gêmeos, que completaram 14 anos no dia 23/12 do ano anterior. Se já completaram 14 anos, esses gêmeos passam a não ter mais direito. Então, ele tem um total de 5 filhos. No entanto, 2 já completaram 14 anos. Então, é válido até, pensando aqui, até 13 anos, 11 meses e 29 dias. Já completou aqui os 14 anos, não tem direito. Então, 5 filhos, no entanto, ele terá direito a 3. Então, o valor do salário família multiplicado por 3, mais o salário dele, que é de R$ 1.347,45, sendo então que ele vai receber esse mês R$ 1.516,86. Próximo exercício aqui é o cálculo das horas extras. Vamos para um próximo vídeo.